Nichar talvez seja uma das coisas mais básicas que você pode fazer se você quiser ganhar autoridade. Como você sabe, é impossível você competir com tantas empresas que estão já estabelecidas nas suas áreas de domínio. Então, se você é pequeno, não tem orçamento ilimitado, não tem autoridade limitada, não tem depoimento da Coca-Cola falando bem de você, é bom você começar a nichar e a dominar aquários menores. Mas isso você já sabe, e se não sabe, você deveria estar vendo ou já ter visto o meu último vídeo sobre nichar ou não nichar. Mas se você já entende a importância de nichar, então agora você só precisa nichar. E para você nichar, você precisa saber como nichar. E isso eu vou explicar na aula que eu já comentei com você, que vai acontecer na primeira semana de setembro. Mas antes disso, eu quero te mostrar quais são os principais erros que você comete na hora de nichar sem saber como nichar. 5 erros de amador que você provavelmente cometeria se eu não tivesse feito este vídeo aqui para impedir você de cometê-los. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com você de um artigo que ainda não foi publicado no Substack, mas será. E é neste artigo que eu delineei, né, que eu fui nos detalhes de cada um desses 5 erros de amador e eu vou discuti-los aqui com você também. Muito bem, então você já deve estar vendo aqui na nossa tela o artigo que eu mencionei com você, que é um artigo sobre os 5 principais erros de amador na hora de nichar. Não vou ler isso daqui com você, tá? Eu vou simplesmente discutir algum desses pontos aqui. E se você quiser ler esse artigo na íntegra, é só você ir lá para o meu Substack, onde está a raiz do meu conteúdo. Tudo que eu faço está lá. É de lá que eu começo a planejar todos os outros conteúdos que eu posto nas outras redes, tá? Então, se você quiser ter acesso à raiz do conteúdo, é lá no Substack. Mas aqui a gente vai falar de alguns, tá? A gente vai comentar algumas coisas também. Se você quiser ter acesso a tudo, você vai lá pro artigo na íntegra do Substack. Esses 5 erros, tá? Eles são todos igualmente ruins. Mas este daqui em especial é um erro que você que você comete assim de uma maneira até bastante irônica, assim como o segundo, porque você nicha exatamente para você não sofrer comparações. E na verdade, se você nicha errado, você vai lá e você vai continuar sendo comoditizado. Então, o erro número 1 que eu quero trazer aqui para você, quando você vai nichar, é o erro da autocomoditização. O que é essa autocomoditização, tá? Comoditização, você sabe, né? É ser comparado. Então, a autocomoditização é posicionar a si mesmo ou o seu negócio de forma que você se torna facilmente comparável, eminentemente substituível e, consequentemente, avaliado primariamente pelo preço. Então, o que acontece, né? Quando você vai lá e você nicha o seu negócio, então você decide, olha, agora eu atendo esse tipo de pessoa que tem esse tipo de dor, esse tipo de problema, tem essa característica física, essa característica emocional, nananana. Você nicha exatamente para que você seja o único, ou pelo menos um dos únicos, a atender aquele nicho, certo? É para isso que você nicha. E a partir do momento que você é um dos únicos, ou o único que atende aquele nicho, você ganha uma confiança imediata. Uma confiança artificial, porque você está nichando como estratégia, mas uma confiança evidente, né? Uma confiança imediata. Uma confiança que se transfere para a pessoa que está conhecendo você, que tem a impressão sobre você. Então, o que acontece? Quando você nicha errado, e eu vou te explicar como que você acaba fazendo isso, quando você nicha errado, você cai nessa armadilha da autocomoditização. Então você nicha para tentar ter um diferencial e você acaba não tendo diferencial real nenhum e qualquer pessoa pode de novo ir lá e te copiar e assim você não vai ter nenhuma vantagem de ter nichado, tá? Então o que acontece? Este erro, ele se deve principalmente à seleção do referencial. O que é o referencial? O referencial é a característica que você escolhe para definir o seu nicho, tá? Então, pessoas de 35 a 45 anos, isso é um referencial demográfico. Pessoas que sofrem com dores no dente, tá? Isso é um referencial de dor física, tá? De condição física, característica física, tá bom? Pessoas que estão cansadas. Então, este já é um referencial mais subjetivo, tá? Então, quando você for nichar, você tem que escolher muito bem os seus referenciais, ou seja, as características que vão delimitar o seu nicho. Caso contrário, qualquer outra pessoa pode vir e delimitar exatamente as mesmas características e entregar exatamente a mesma coisa, e nesse momento você se autocomoditizou. Né? E principalmente se você escolher características que todo mundo escolhe. Aí você realmente vai estar se autocomoditizando, tá? Então, o que acontece?
Geralmente, né, eu vou te explicar agora essa diferença entre o referencial objetivo e o referencial subjetivo. Geralmente, o negócio, ele vai nichar, né, comumente o amador, o que ele faz? Ele nicha pelo referencial objetivo. Só que o referencial objetivo, ele geralmente vai tornar o seu negócio frágil e exposto à competição, enquanto que o outro referencial, o referencial subjetivo, é o que vai fazer com que o seu negócio realmente tenha um lugar privilegiado na mente do cliente, tá? Então, o que são esses referenciais objetivos, tá? Alguns deles, tá? Não posso também mencionar todos, afinal, características são infinitas, certo? Cada nicho vai ter a sua característica, o seu produto, por exemplo, tem características específicas, nananana. Mas, geralmente, os referenciais objetivos estão em uma dessas 5 categorias aqui, tá? Ou o referencial objetivo é centrado na ferramenta, então um exemplo aqui, né? Somos uma empresa especializada em Google Meu Negócio. Né? Então, tem você e mais muitas outras empresas que nicham pelo referencial objetivo da ferramenta com a qual você trabalha. Então, Google Meu Negócio, Excel, né? Ads, Google Ads, né? É a mesma coisa. Então, você também pode escolher um referencial objetivo de produto. Então, somos uma empresa especializada em sofás. Putz, todo mundo pode ser especializado em sofá. Então, se você escolhe um referencial objetivo desses, é muito fácil de copiar e muito provavelmente já tem alguém que faça isso, tá? Tem outro referencial objetivo, que é a tarefa, né? Então, somos uma empresa especializada em montar orçamentos. Bom, qualquer pessoa pode dizer agora que ela monta orçamentos, tá? Inclusive, você vai competir com o ChatGPT se você simplesmente disser que você é especializado em montar orçamentos, tá? Atributo genérico. Então, essa aqui é cruel, né? É até triste de ver quando uma pessoa usa essa. Então, somos uma empresa que entrega com alta qualidade. Então, assim, o atributo genérico faz com que você seja extremamente copiável, até mesmo nos atributos que você coloca na sua marca. E assim, pensa só, você pode colocar qualquer atributo na sua marca porque ela é sua. E você escolhe colocar um atributo genérico que qualquer um pode colocar. Isso é absurdo, tá? Então assim, alta qualidade. Quantas empresas você conhece que colocaram no atributo baixa qualidade? Entregamos um serviço de baixa qualidade. Ninguém faz isso. Então, todo mundo pressupõe que faz com alta qualidade e, portanto, você tornar um referencial objetivo, né? Pegar um referencial objetivo de atributo genérico, simplesmente não é nichar, tá? Não é nichar. E por fim, né, talvez essa seja a que mais as pessoas usam e elas não percebem o quanto isso dificulta o trabalho delas, tanto de comunicação quanto de criação de produto. Dados demográficos. Então, atendemos mulheres de 25 a 55 anos. Gente, todas as marcas atendem mulheres de 25 a 55 anos, com raras exceções, tá? Então, quando você seleciona dados como esse, né, qualquer um desses 5 referenciais objetivos, na verdade, você está cometendo um erro básico de nicho, que é você, na verdade, não nichar, né? Assim, como eu expliquei para você no último vídeo, existe o nicho horizontal e existe o nicho vertical. Só que geralmente quando a gente está falando de nichar, a gente está falando do nicho vertical, que você está descendo e excluindo pessoas para ter cada vez mais especificidade, tá? Então, se você, como eu disse, não tem relevância, não tem autoridade, não tem depoimento de gente grande para você, não tem canal de 500 mil no YouTube, você não vai querer nichar horizontalmente na maior parte dos casos. E se você for nichar verticalmente, você tem que ser muito específico, tá? Porque caso contrário, você não vai nichar verticalmente. Esse que é o problema, tá? Então, eu estou falando nesse contexto, de que você quer nichar verticalmente para adquirir especificidade e, portanto, confiança de um grupo pequeno de pessoas, tá? Essa é a lógica. Então, se esse é o seu objetivo, nichar com base em referenciais objetivos, que são essas categorias aqui, basicamente, vai sempre te dar resultados ruins. E pior, né? Você vai acreditar que nichar não funciona. Porque você vai estar nichando errado e vai estar falando assim, então nichar não funciona. Tentei nichar aqui, mas na verdade não está dando certo. Não é que não está dando certo, é que você nichou errado, cometeu um erro básico, tá? Então aqui, né, o resultado de usar apenas esses diferenciais, esses referenciais, melhor dizendo, objetivos, é que você não ganha um diferencial real ou, ao mesmo tempo, né, você não tem um diferencial que ao menos é um pouco difícil de imitar, né? Então, olha só, esse é um exemplo muito legal. Mesmo que você aproveite uma tendência de nicho, né? Então, por exemplo, nichar para IA, você ainda vai ser só mais um no longo prazo. Então, veja só, tem muita gente que está nichando para IA agora, porque isso é uma vantagem, né? Tá todo mundo querendo IA. Mas no longo prazo, se esse nicho não se desenvolver dentro da empresa, ou se ela não se tornar líder da categoria, ela vai sofrer.
Porque uma empresa vai ser a líder e vai pegar todas as outras. Então, se ela não começar a pensar que, se eu nichar pela ferramenta IA, eu não vou ter uma vantagem comunicativa e de nicho, ela vai sofrer no longo prazo, tá? Então, mesmo, olha só, mesmo quando existe uma tendência, nichar pelo referencial objetivo ainda é uma fraqueza que precisa ser considerada no negócio, tá? No longo prazo, porque todo negócio precisa de longo prazo, tá? Muito bem. Então, por exemplo, né, o nicho da IA, como eu falei, é um nicho que dá muito dinheiro, mas não necessariamente vai dar no futuro e, portanto, as pessoas têm que aprender a nichar dentro desse local também, né? Nichar dentro desse nicho. E um exemplo objetivo também, que deu muito dinheiro um dia e matou as empresas que insistiram nele, ou seja, que não desenvolveram melhor o seu nicho, são o dos jornais físicos, né? Então você pode até comparar. Jornais físicos um dia foram a tendência, assim como a IA é agora. E jornais físicos morreram e, portanto, as empresas que nicharam por ferramenta, né, por produto, jornais físicos, também morreram. Então, as pessoas que hoje nicham por IA, se os agentes de IA, por exemplo, não forem mais interessantes, ou se a própria indústria de IA fornecer e não for mais um serviço, essa empresa de serviços de agente de IA também vai morrer, tá? Isso é muito importante de ter na sua cabeça, porque isso é planejamento estratégico de marketing, tá? Você não está apertando ferramentas, você está pensando como vai ser o futuro, planejamento de cenários, tá? Como vai ser o futuro e como sua empresa se adequa a este futuro. Então, muito bem. Então, como que você faz para nichar bem, né? Como que você vence essa fraqueza do referencial objetivo? Porque veja, o referencial objetivo pode ser importante em muitas situações. Pode ser que você realmente só trabalhe com o Google Meu Negócio, por exemplo. Mas você tem que adicionar um referencial subjetivo, tá? Ou um referencial mais perceptível como diferencial do ponto de vista de cliente, para que você realmente engate este nicho, tá? Para que você realmente faça sentido, coerência e para que você tenha maleabilidade de mudar um pouco. Você pode até mudar a ferramenta que você usa, você pode ir de Google Meu Negócio para Google Ads, para de Google Ads para Meta Ads, e mesmo assim o core da sua empresa se manter intacto, tá? Para sua reputação ainda trabalhar por você. Porque imagina você nicha para Google Meu Negócio acaba e sua empresa não tem nenhuma reputação mais. Esse é o grande problema de nichar errado. Você tá lá trabalhando com IA, IA morre, e aí pronto, você morreu junto e você não tem nem a reputação que você tinha para voltar a trabalhar, tá? Então, como que você faz para você transformar esse referencial objetivo numa força, né? Você adiciona referenciais subjetivos. O que que são esses referenciais subjetivos, tá? São referenciais que apontam para desejos, dores, necessidades constantes da vida humana. Então, por trás de tudo que nós fazemos tem uma justificativa psicológica que é como que uma raiz de como o ser humano funciona, né? Então, como você deve saber, toda mulher quer ficar bonita, né? Isso é normal. Todo homem quer fazer sexo. Toda mulher também, tá? Eu não tô usando homem aqui como gênero, apesar de ter dado essa impressão já que eu usei aqui com mulher, né? Mas todo homem quer fazer sexo, toda mulher quer fazer sexo, né? Isso é uma necessidade. Toda pessoa quer segurança. Tá? Então, se a gente reconhece que existem esses princípios psicológicos dentro de cada ser humano, a gente reconhece também que a gente pode nichar por referencial subjetivo, ou seja, o que que é subjetivo? Referente ao sujeito, tá? Objetivo, referente ao objeto, tá? Objetivo, referente ao objeto, subjetivo, referente ao sujeito. Então, a partir do momento que nós entendemos que nós podemos usar referenciais subjetivos, nós podemos criar as nossas próprias características, criar as nossas próprias categorias, tá? Distraído pode ser uma característica subjetiva para você. Então a gente ajuda pessoas distraídas. Veja como isso é forte, tá? Veja como isso realmente te diferencia. Em vez de você falar homens de 25 a 35 anos que usam celular. Não, nós atendemos distraídos, tá? Então é um novo passo que você dá e é com esse tipo de diferenciação comunicativa na maneira como você se posiciona que permite com que você seja visto como autoridade por quem te vê, tá bom? Então, ao utilizar um referencial subjetivo, você explora essas necessidades, como eu falei, essas necessidades inerentes do ser humano, sob o ângulo do seu negócio. Então, isso vai depender de quais características são importantes para você. E é por isso que é muito difícil eu pegar na sua mão e falar, é assim que faz o nicho. Porque, idealmente, eu preciso estar dentro do seu negócio para conhecer o seu público-alvo, para conhecer a pessoa que você quer atender, a pessoa que você tem
competência para atender e assim descobrir quem ela é, o que ela faz, como ela faz, para descobrir então as características que nos permitiriam alcançá-la, tá? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos de referencial subjetivo para você ter uma ideia, tá? Então, qual seria aqui um referencial subjetivo legal para uma marca de roupas plus size? Sinta-se bonita de novo, mesmo que a dieta não esteja indo bem. Quem que é o nicho? Quem que é? Quem que é a pessoa? São mulheres que se consideram acima do peso e ainda assim querem ser bonitas, tá? Então veja, referencial objetivo, mulheres. Referencial objetivo, mulheres acima do peso. Objetivo porque ela pode subir na balança e ela vê que ela está acima do peso. Pode ser um pouco subjetivo também, tá? Pode ser que ela não esteja acima do peso, mas ela pode entender que está. E aí também é marketing, tá? Você também tem que trabalhar isso. E um referencial totalmente subjetivo. Quer se sentir bonita, tá? Então, dois referenciais, ou melhor, um referencial objetivo, um referencial meio a meio e um referencial subjetivo que te permite comunicar melhor com essa pessoa, tá? Fazemos homens 100% masculinos se sentirem mais poderosos do que nunca. Então, essa é uma marca de produto que faz a barba crescer. Então, veja, homens, referencial objetivo, 100% masculinos é um referencial subjetivo, que tem a ver com o sujeito que vai apreciar ou não a nossa comunicação. Se sentir mais poderoso também é um referencial subjetivo. Então, quem que é o público? É o homem que quer se sentir poderoso. É o homem que quer se sentir másculo. E isso é difícil de imitar, tá? É difícil de imitar a sua empresa quando você atende neste nível de comunicação. E isso facilita tudo para você. Facilita a sua comunicação interna, facilita a sua comunicação externa, facilita a criação de produto, facilita a venda de produto, tá? Facilita tudo para você. E, por fim aqui, né? Um mais até técnico para você ver como que isso se dá. Se eu fosse escrever um documento, né? Qual que é meu nicho? Esse seria a escrita, tá? Ajudamos donos de negócios digitais que estão exaustos de fazer lançamento, mas não querem diminuir seu faturamento. Então, olha só. Não quer diminuir seu faturamento, objetivo. Donos de negócios digitais, objetivo. Estão exaustos de fazer lançamento, referencial subjetivo. O que que é exaustão? O que que ele considera como grande esforço para ele, tá? E ele se identifica assim. Então, quem que é o público? É o cara que faz lançamento e tá cansado. Faz lançamento e tá cansado. Então, olha o que isso destrava na sua comunicação, né? E o que isso destrava na sua possibilidade de alcançar essas pessoas e realmente marcar a sua bandeira nesse nicho. Ajudamos quem lança, né? Negócios digitais que lançam e estão cansados. É essa pessoa que a gente ajuda, tá? Muito bem. Então, aqui até para a gente descer um pouco mais nesse referencial objetivo da demografia, talvez eu nem devesse falar aqui, porque talvez vai ficar um pouco longo o vídeo, mas enfim, deixa eu dar uma básica aqui para você entender por que que a demografia é um referencial objetivo, tá? Por que que a demografia não te ajuda tanto? Por causa do seguinte, né? Tem uma. O Miguel Reale fala muito disso. Eu sei que o Miguel Reale é do direito, mas como eu estudei direito, eu peguei de lá, né? Então, o Miguel Reale fala disso, né? Que toda lei tem um continente e um conteúdo, né? Então, por exemplo, ser justo é o continente, mas ser justo hoje é diferente de ser justo no passado. Então, esse é o conteúdo da justiça hoje, né? Então, aqui você pode pensar da mesma maneira. Os dados demográficos vão ser o continente, enquanto que os dados psicográficos vão ser um conteúdo, tá? Então, dentro de um dado demográfico, dentro de um continente, eu vou ter aqui mulheres de 32 anos, moradoras de Curitiba, com renda de 8 mil por mês. Continente, tá? Qual que é o conteúdo dessa mulher? E aí nós temos duas mulheres aqui. Nós temos a mulher A e nós temos a mulher B. Então a mulher A acabou de ter seu primeiro filho, tá em licença maternidade, e apavorada com a ideia de voltar ao mercado de trabalho que ela sente que a deixará para trás. Sua dor é o medo da irrelevância profissional pós-maternidade. Esta mulher tem 32 anos, mora em Curitiba e tem renda de 8 mil por mês. E ela tem essa dor. Esse é o conteúdo dela. Agora, este mesmo continente vai ter um outro conteúdo. A mulher B, que acabou de ser promovida a um cargo de diretoria, não tem filhos e está apavorada por sentir que é uma fraude e que não dará conta da nova responsabilidade. Sua dor é o medo do fracasso em uma posição de liderança. Mesmo continente, dois conteúdos completamente distintos. Se você tentar fazer uma comunicação, um nicho para este continente, você não vai falar para nenhum desses dois conteúdos. Então, do seu ponto de vista, se você não tiver muita autoridade, muita relevância, um produto muito bem encaixado para um público horizontal, como eu expliquei no primeiro vídeo,
você vai ter que nichar para uma dessas duas mulheres, independentemente de elas serem as mesmas na demografia, tá bom? Então, aqui, né, uma comunicação baseada em demografia. Sucesso na carreira para mulheres. Mas olha, o que é sucesso para cada uma? Tá? Percebe que você vai ter muita dificuldade para comunicar o sucesso para essas duas linguagens, tá? Então, essa é a importância de você não enxergar a demografia como a maneira pela qual você nicha, tá? O importante é você ter os dados psicográficos. E esses sim são referenciais subjetivos que vão ajudar você. Então, se você fosse fazer aqui para mulher A, né, você vai ter que dizer que você ajuda mães recentes a redesenharem suas carreiras para terem mais flexibilidade para viver a maternidade. Se você for falar com a mulher B, você vai ter que dizer que ajuda novas líderes a superarem a síndrome do impostor ou algo assim, né? Você pode não querer categorizar desse jeito e a vencerem seus primeiros 100 dias no novo cargo, tá? Veja, são dois marketings diferentes, totalmente diferentes, justamente porque você considerou a psicografia e não a demografia. Ok? Aqui depois, se você quiser, você lê, tá? Erro número 2, vamos lá pro 2. Acho que a gente já tá há 20 minutos aqui falando do 1, pelo amor de Deus. Erro número 2, medo da irrelevância. Então, esse também é um erro irônico, porque assim, você quer nichar exatamente para você se tornar relevante. Só que você pensa que diminuindo o seu público é que você se torna relevante, só que isso não é verdade, tá? Então, nichar é uma estratégia para você ganhar especificidade, que por sua vez gera autoridade, que por sua vez gera confiança. Então, o que a maior parte das pessoas pensa que você diz, né, ao falar sobre nichar? Você pensa que você vai perder oportunidades. Então, olha, eu estou nichando aqui na vertical e, portanto, eu estou diminuindo a quantidade de pessoas que podem me ouvir. E, erroneamente, você liga isso ao seu potencial de relevância. Então, você pensa que ser relevante, né, que você aparecer para 100 pessoas, te dá um potencial de relevância maior do que aparecer para apenas 10. Só que este também é um erro de amador. Por que é um erro de amador? Porque dentro da lógica do marketing, dentro da lógica de posicionamento, de comunicação, quanto mais nãos você fala, mais o seu sim é valorizado. Então, quanto mais não você fala para cliente que não cabe dentro do seu negócio, que não cabe dentro da sua competência, e quanto mais você diz, ó, eu atendo esse tipo específico de cliente, mais esse tipo específico de cliente reconhece que você é a pessoa para ajudá-lo, tá? Então, ó, se você e outra, né, se você é um pequeno negócio, um negócio pequeno, uma eu presa, né, um eu gócio, como eu disse aqui, que é um nome horrível. Se você é um eu gócio, que horror. Você nem deveria ter medo da irrelevância, porque você já é irrelevante, tá? Você não tem alcance suficiente, você não tem engajamento suficiente, você não tem pessoa suficiente para ter tanta relevância assim que você esteja com medo de perdê-la, tá? Então, em vez disso, eu convido você a pensar nesse outro modelo mental, né? Qual que é o modelo mental errado? É você pensar quantos clientes você está perdendo por nichar. Mas qual que é o modelo mental correto, né? O certo de se pensar quando você é pequeno. Quão irrelevante eu me torno para o meu cliente ideal ao tentar vender para todo mundo? Porque cada ponto de relevância que você perde isso daqui, concorda que é muito pior do que você perder números, né? Se você já vendeu, você sabe como a qualidade do lead é muito mais importante do que a quantidade. Então, ao apostar nisso daqui, você está apostando em quantidade. E ao apostar nisso daqui, você está apostando em qualidade, tá? Terceiro erro, nichar pelo mercado e não pela competência. O que acontece, tá? Tem muita gente que nicha pensando em oportunidades de fazer dinheiro, tá? Sem conexão direta com o que ela sabe fazer. Então é claro que você vai nichar porque você quer fazer dinheiro, afinal você está pensando em ter um negócio, em abrir um negócio e tudo mais. Só que boa parte das pessoas faz isso sem competência real ou nicha para fora da sua competência real. Então você enxerga o mercado como um grande tabuleiro e as pessoas como pecinhas inertes, né, que você pode ir agrupando para o seu benefício, né? Só que o que acontece? Isso também é um erro de amador, porque quando você nicha fora da sua competência, você simplesmente não consegue atender o nicho
no mesmo nível que outras pessoas que às vezes são até fora desse nicho que você criou. Então vamos supor aqui que você volte aqui, né? Ah, eu nichei aqui para as mulheres, eu ajudo novas líderes a superarem a síndrome do impostor, nananana. Talvez uma pessoa não, uma outra pessoa, um concorrente seu, tenha uma comunicação que não é exatamente para essa pessoa, mas ela realmente é competente em ajudar. E ela vai conquistar essa mulher, enquanto que você, que pode comunicar exatamente isso daqui, se não tiver competência, não vai conquistar essa mulher. Ela vai comprar o seu produto e vai falar mal de você. Ela vai comprar o seu produto, vai te devolver o dinheiro, vai pedir devolução do dinheiro, tá? Então não faz sentido nenhum, tá? É um erro de amador mesmo, assim, e de um amador ganancioso ainda por cima, né? De um amador soberbo. Pensar que você vai nichar fora da sua competência, ou pensar que você vai nichar sem nenhuma competência, e mesmo assim vai conseguir reputação dentro do seu nicho. Você não vai conseguir. Esse erro aqui, né, vai implicar em algumas coisas. Vai implicar em atrapalhar outros negócios que nicharam e tinham competência para atender. Então, olha, está fazendo mal para o mercado, tá? Implica também em fazer mal para a pessoa que você vai atender, porque você não tem competência para atender essa pessoa. Vai implicar também em continuar sem um negócio que te permita ter mais dinheiro de verdade, que eu acredito que é o que você quer, e vai destruir a sua reputação bem rápido dentro de um nicho. Porque olha só, se você nichar para mães, por exemplo, as mães se conversam. Se você nichar para empreendedores, empreendedores se conversam, tá? Em breve, não vai ter mais ninguém querendo fechar com você, independentemente do quão bem nichadinho o seu negócio é. Não adianta nichar sem competência para atender e sem mostrar resultados, sem gerar valor, tá bom? Então, se você não está disposto a ser o melhor daquele nicho e para aquele nicho, não faz muito sentido você pensar que você vai fazer muito dinheiro nele, tá? Até porque o que acontece muito, né, é que as pessoas não têm nem disposição, nem energia para atender aquele nicho, porque ele simplesmente nichou por uma oportunidade de mercado e não no seu interesse real e na sua competência real, tá? Erro número 4, o meu erro. O meu erro aqui. Nichar e não conversar. Eu mesmo tenho uma experiência nisso, de quando eu nichei um produto, tá? E eu queria atender um certo tipo ideal de pessoa. E quando eu fui conversar com as pessoas que eu achei que eram esse nicho, eu descobri que elas não eram assim. E, portanto, eu tinha criado um nicho que não existia na realidade, né? Então, isso pode acontecer principalmente com os mais idealistas, né? Que é o meu caso. Então, você começa a arquitetar na sua cabeça que existe um certo tipo de pessoa, um certo tipo de característica, mas essa característica, na verdade, não existe. Você errou, né? Você pensou que as pessoas tinham uma certa impressão, você pensou que a pessoa tinha um certo traço psicológico, mas esse traço psicológico ainda não está desenvolvido, não é uma linguagem que as pessoas ainda aceitam, ela, na verdade, não existe. E assim você vai criar um nicho que, na verdade, é totalmente artificial, tá? Então, a gente começa a ver de novo, né, esse mercado como esse tabuleiro, né, e as pessoas são de novo pecinhas inertes. E aí você começa a pensar que você pode preencher o conteúdo dessas pecinhas, né? Então, voltando àquele nosso conceito de continente e conteúdo, você tem lá o continente, você sabe quem é essa pessoa, e aí você começa a inventar conteúdo para colocar aqui dentro, para você criar o produto que você queria, e na verdade esse produto vai falhar porque essas pessoas não existem, tá bom? É, Então, qual que é a minha recomendação aqui, né? A partir do momento que você cria o seu nicho, a partir do momento que você começa, aliás, a pensar no seu nicho, vai conversar com as pessoas. Eu faço isso, tá? Eu fiz isso quando eu descobri que eu errei isso. Marca uma reunião com as pessoas, fala: olha, eu estou pensando em desenvolver tal para tal pessoa, eu acho que vai ajudar essas pessoas. Você me dá 15 minutos para você me dizer o que você acha? Posso conversar com você, entender você, que dificuldades você tem, que necessidades você tem, como você opera, como funciona a sua cabeça, como você expressa isso, tá? Não existe vergonha nenhuma em pedir 10 minutos das pessoas numa reunião, numa ligação, no WhatsApp, em áudio, para você entender quem as pessoas são, tá? Principalmente se você é um cara aí dos bastidores, que não gosta muito de interagir, isso é importantíssimo para você. Teve uma época que eu passei sendo copywriter por meses, anos até, e eu nunca tinha conversado com as pessoas. E quando eu comecei a conversar, eu comecei a perceber o quanto eu estava perdendo de informação na hora de escrever, de convencer, de persuadir as pessoas, tá? Nessa reunião, importante, tá? Nessa reunião que você marcar, nesse áudio que você escutar, não leve as pessoas tão a sério. Não leve tão a sério. Mas ao menos toque a realidade, tá? Por que não leve tão a sério? Porque as pessoas mentem, elas não sabem o que elas pensam. Aliás, elas nem mentem até com, eu vou mentir para parecer bem. Ela mente para si mesma, ela nem percebe que tá mentindo, tá? Então, não leve-as tão a sério. Em vez disso, haja como um detetive, tá?
procure os gestos, procure as quebras de fala, procure os momentos de desconforto. Coçar a cabeça é um sinal clássico de desconforto, por exemplo, né? Coçar o nariz é um sinal inclusive, quando eu estou gravando, você pode perceber que eu, às vezes, coço meu nariz, é porque eu me sinto desconfortável gravando. Então, assim, se você notar isso, é mais importante, muitas vezes, do que a palavra dita, tá? É mais importante do que a palavra dita, ok? Muito bem. E aí o nosso último erro de nicho, tá? É ver o nicho como uma sentença. Então tem as pessoas que veem o nicho como perda de relevância, e tem as pessoas que já entendem que é um ganho de relevância, mas veem como uma sentença, porque agora você vai estar linkado a esse nicho. Esse é um problema de pessoas que também são mais parecidas comigo e têm vários interesses, né? Então eu, por exemplo, eu tenho alguns anos de carreira e eu sempre trabalhei com coisas diferentes. Eu nunca fiquei mais de um ano na mesma coisa. Não é muito do meu perfil ficar mais de um ano, 2 anos numa mesma coisa. Isso me estressa, me deixa cansado, né? Me deixa exausto, aliás. Eu perco minha credibilidade, eu não quero mais pensar sobre aquilo, etc. Eu já tô em outra, eu tô pensando em outra coisa. Então, para as pessoas que têm vários interesses, não se vêm fazendo a mesma coisa por anos a fio, você precisa das duas uma, né? Ou você precisa encontrar um nicho que te permite explorar. Então, por exemplo, o marketing é muito legal por isso, né? Você pode simplesmente entrar aqui e atender vários negócios. Você pode vender a mesma coisa, só que para nichos bem diferentes. Então, você pode ser uma agência bem nichadinha, nananã, mas que atende um pessoal de infoproduto, por exemplo. E aí você vai atender professor de história, você vai atender alguém que gosta de homeschooling, você vai atender alguém de dieta. Então, assim, dá para você mudar bastante a depender de para quem você vende. Então, um dos jeitos é isso, você nicha para um lugar em que você ainda tem maleabilidade, flexibilidade, ou você começa a enxergar o nicho como a sua primeira porta que você abre, para você começar, tá? Eu gosto desse modelo, tá? Começa a enxergar o nicho como o primeiro lugar que você vai dominar, e a partir do momento que você domina esse lugar, você tem relevância o suficiente para dominar o próximo. Principalmente quando a gente está falando do nicho vertical. Então você começa lá bem nichadinho, no nicho pequeno, poucas pessoas, e a partir do momento que você gera valor para as pessoas, você pode de repente tirar uma das características. Então lembra, para você nichar verticalmente, você vai adicionando características. Então, homens, 25 anos, que são distraídos e que nananã. 6 características. Público pequeno, alta conexão emocional, pode cobrar caro, todas aquelas vantagens do nicho. Ganhou esse público, fez um dinheiro nesse público, dominou esse nicho, tira uma característica. E agora você atende um público um pouquinho mais amplo. E assim você vai atendendo cada vez mais você vai indo cada vez mais para o genérico, o que te permite também mudar de áreas, tá? Mudar de áreas. Conhecer novas coisas, conhecer novos jeitos de entregar, fazer novos produtos, tá? Então, não precisa ser dramático, tá? Não precisa ser dramático. Começa a enxergar esse nicho como essa primeira porta que você vai abrir. E, afinal, né, você precisa começar por algum lugar e é inteligente até que você comece abrindo a porta mais leve, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer aqui. Eu vou só dar um último aviso. Deixa eu voltar a câmera normal. Aí. Então, um último aviso, tá? Vai acontecer a aula Marco Zero, ela vai acontecer lá no dia 6, se eu não me engano, eu acho que é dia 6, deixa eu confirmar na minha agenda. Dia 6, isso mesmo. Dia 6 às 9 da manhã, é um sábado de manhã. Se você não acorda cedo no sábado, infelizmente você vai perder, mas se você é um nerd suficiente para você acordar às 9 da manhã e estudar marketing, você está convidado para a aula Marco Zero, sobre criação e dominação de nicho. Essa aula vai ser, acho que é a contribuição que eu vou dar para nichos, tá? Eu não sei se eu vou estudar isso mais para frente. Mas eu estou estudando muito sobre nicho e eu estou colocando tudo nessa aula. Esses 5 erros aqui, por exemplo, é um pedacinho do que eu pensei para essa aula. Então, quais são os principais erros que as pessoas cometem? Eu já trouxe aqui para você no YouTube. E assim você fica mais preparado para chegar na aula também e ir direto ao que interessa, que é criar e dominar o seu nicho. Então, vai funcionar como uma oficina, tá bom? Eu vou te ajudar mesmo a sair de lá com o seu nicho montado e assim você pode começar ou melhorar o seu negócio atual. Então, Marco Zero, como criar e dominar o seu nicho, dia 6 de setembro, às 9 da manhã. É um sábado, das 9 da manhã às 11 da manhã. Eu espero, se passar um pouquinho, desculpa, na verdade não desculpa nada, de nada.
tá? Porque vai ser muito bom esse conhecimento. E para você participar, tem duas maneiras. Ou você é um associado da Sociedade do Marketing, você participa gratuitamente, você já vai receber esse aviso. Ou você entra em contato no meu WhatsApp e transfere R$19,90 para a conta da Sociedade do Marketing e assim eu te dou acesso a esta aula exclusivamente, tá bom? Se você quiser se tornar um associado, você vai ter acesso a tudo que tem na sociedade, todos os livros já didatizados e vai ter acesso gratuito. Se você não quiser fazer parte da sociedade ainda, você pode simplesmente transferir R$19,90, participa dessa aula, vê o que você acha e daí depois vira associado. Beleza? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês. Cliquem no link da descrição para qualquer uma das alternativas que você preferir. E até mais.